Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você for assistir esse vídeo. Aceitei o convite da Casa Amor e Caridade. É com grande satisfação que nós vamos falar sobre conflitos familiares, as diferenças. Para tanto, gostaria de convidá-la a uma prece inicial. Mestre Jesus, querido companheiro, amigo de todos os momentos, que nós possamos ser neste instante instrumentos da sua vontade, para que os ensinamentos do seu Evangelho possa fazer parte deste momento da vida de todos nós. Permaneça conosco, Mestre querido, hoje e sempre, graças a Deus. Então, a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre conflitos familiares, as diferenças, legal? Só que eu gostaria de começar com uma história primeiro. Havia uma menina azul que morava num mundo todo azul. O seu vestido era azul, de diferentes tonalidades, os seus olhos, a sua pele. Ela olhava para o seu quarto, para o mundo à sua volta, a vegetação, o céu. Tudo era azul, com as suas diferentes tonalidades: azul marinho, azul bebê, azul claro, azul escuro, azul grafite, azul petróleo, mas ela conseguia apenas ver este azul. Certo dia, ela adormece. Ela adormece e começa a sonhar. Ela desperta num lugar diferente, num lugar em que ela não consegue identificar outras cores a não ser o azul. Ela percebe que há diferenças. Ela percebe que há uma tonalidade diferente nas árvores, na vegetação, nas folhas, nas flores. E ela, ao olhar para tudo aquilo, ela achava muito estranho. Até que de repente aparece um menino. E este menino começa a mostrar para ela que as cores deste mundo são muito diferentes. Então ele começa a explicar o marrom do tronco da árvore, a folhagem verde, vermelha, amarela, endereça o sol, falando para ela que o sol é amarelo, o céu é azul, e assim ele vai detalhando cada cor daquele ambiente, daquilo que ela estava se maravilhando, até si mesmo. Ela percebeu também que ela tinha aquelas cores. Ele explicou a cor da pele, as diferenças das cores das peles, das pessoas, das raças. Ele foi falando das tonalidades dos olhos, da tonalidade dos cabelos, e ela foi se encantando com esse mundo novo que esse menino apresentou a ela, esse mundo tão diferente, mas tão harmônico. Depois de longa caminhada com este menino, ela sentiu-se cansada e voltou a acordar no seu mundo. Só que conforme ela estava acordando no seu mundo, ela percebia que estava acontecendo alguma coisa, uma coisa diferente, que ela não estava entendendo direito. Aquele mundo que ela conhecia tanto, de uma única cor, passou a se mostrar de diferentes cores, com outras possibilidades. E ela começou a perceber que o seu vestido tinha cores diferentes, que a sua paisagem tinha cores diferentes. E assim a gente conseguia, ela passou a conseguir enxergar uma infinidade de cores à sua volta. E ela passou de fato a compreender que o mundo sempre fora colorido. Ela que não enxergava as diferenças deste mundo. E essas diferenças, elas são, colocadas aqui. Uma das origens dos conflitos são as diferenças que existem entre nós. E o que são as diferenças? Caráter que distingue um ser do outro ser. Simples assim. Nós somos diferentes uns dos outros. E essas diferenças, que muitas vezes são os motivos dos conflitos dentro da família, por N possibilidades em função das relações que nós temos no cotidiano. Só que, curiosamente, o mundo é composto por diferenças, diferenças de espécies, de cores,
de manifestações, seres humanos, raças diferentes, culturas diferentes, doutrinas diferentes. Então, o que nós temos, na verdade, é justamente a diferença como uma marca diante do mundo que a gente observa. Bom, na verdade, mais de 2 milhões de seres vivos catalogados aí na Terra. Então, não tem como, né, gente? Quando a gente fala em conflito em família por conta das diferenças, é algo que nós precisamos entender em profundidade, até para nós lidarmos com isso com mais sabedoria e tranquilidade. E a tranquilidade não no sentido de termos aquela paz, a monotonia, né? Não, é uma tranquilidade em relação a observar as nossas emoções e os nossos sentimentos em diferentes momentos da nossa vida de relação. Legal? Então, qual é a origem das diferenças entre os seres? Quando a gente olha, né, por que é tão diferente assim? Aí nós vamos lá no livro Deus na Natureza, do Camille Flammarion, e ele nos fala o seguinte: Deus, supremo autor da harmonia entre tudo que existe, todo poder e ternura, imensidade sublime e inconcebível. Porque Deus assim decidiu, assim são as leis. É interessante que a gente tenha a visão de Deus como inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, esse Deus enquanto força criadora, não alguém de fato, porque às vezes nós nos relacionamos com Deus como se fosse uma pessoa, e é algo que a gente precisa ir desconstruindo ao longo do tempo. Quando Paulo disse, né, em Deus vivemos, nos movemos e existimos, o que significa essa força criadora, né, essa inteligência suprema? É algo que nós estamos tentando compreender. Então, assim é a lei. Né? A diversidade, as diferenças, está na lei de Deus para que nós possamos aprender aí alguma coisa com essa dinâmica. As diferenças na família estão submetidas às mesmas leis de amor. Se eu olho para a natureza como um todo e vejo essas diferenças, nós, seres humanos, que fazemos parte dessa natureza, é natural que a gente também reproduza essa diversidade de interesses, de foco, de caminhada evolutiva em relação ao que nós nos propomos a nos tornar dia a dia em função da tomada de consciência de quem nós somos de fato, né? Quais são as diferenças, então? Que diferenças são essas que às vezes causam conflitos familiares? Aí eu selecionei algumas básicas para depois a gente falar das mais sérias, legal? Então, algumas diferenças aí no nosso cotidiano. Existe aquela velha história, turma, da pasta de dente. Tem gente que aperta a pasta de dente no meio, tem gente que aperta a pasta de dente na ponta, e aí até criaram um utensílio para poder espremer a pasta de uma forma, de uma maneira uniforme, para ver se acabam com as brigas dentro de casa. É legal? Um outro fator que também é motivo de conflito. Muitas vezes tem famílias que se acostumaram a enxugar a louça, inclusive o copo, dentro do copo. E há famílias que acham que isso é um absurdo. Onde já se viu enxugar dentro do copo? Deixa o copo escorrendo lá, quando ele secar, a gente guarda. E isso também é motivo de muita discussão em família. Açúcar. Açúcar na geladeira ou açúcar fora da geladeira? Então, também isso é motivo de conflito, porque as famílias são diferentes, vão criando hábitos diferentes, e o interessante é que quando duas famílias se juntam para formar uma terceira, até ajustar como vai ser alguns detalhes do cotidiano, a gente vai ter conflitos, a gente vai ter ali uma série de disputas. E aí é importante que aquele primeiro que for condescendente e pensar, poxa, será que vale a pena brigar por coisas tão simples, sendo que tem coisas mais importantes para a gente dedicar o nosso tempo, a nossa energia? Então, são reflexões que levam a gente a pensar aí um pouquinho mais sobre a causa de algumas diferenças, de alguns conflitos em relação à vida familiar.
Agora vamos pensar na linha do tempo, né? Na linha do tempo numa família, para a gente pontuar um pouquinho essa questão das diferenças, né, dos conflitos, e por que muitas vezes acontecem os conflitos. Então eu peguei aqui, ó, desde as expectativas do neném que chega, né, o amor de pai e mãe, a participação dos avós nessa família, a adolescência, o namoro dos filhos, quando os filhos começam a namorar, casamento dos filhos, quais são as emoções que estão em torno disso e por que isso tudo acontece. Lá na série psicológica, Joana de Ângeles, ela vai falar, né? Comportamento diferentes frente às mesmas circunstâncias. Então, nós, em função de um mesmo fato, temos percepções diferentes em função do nosso envolvimento emocional com aquela situação. Então, quando a gente fala gestação, é um momento muito particular da mulher. Existe ali uma entrega muito grande e muitas vezes existe conflito, né? O pai, ele não compreende esse momento em que é da mulher, né? Esses 9 meses de expectativa, essa relação íntima com um outro ser, ela está sendo neste momento co-criadora com Deus para viabilizar, né, a vinda, né, de um outro ser que vai, de certa forma, né, dar o norte ali na sociedade, com o seu papel, os seus compromissos. Né? Então, eu selecionei este poema que é muito legal. Mal te sinto e já te amo, mal te sinto e já te quero tanto, tanto que nem sei como explicar, simplesmente sinto. E sinto este amor tão grande, que é simplesmente amar. Nem sei como será seu rosto, nem a cor dos seus cabelos, dos olhos, nem o sexo eu sei, mas mesmo assim já te quero e te amo tanto, que de repente até esqueci de mim, e agora só em você eu penso. E sinto, e amo, e cuido desde o primeiro momento. Nilza Rodrigues. Olha só que legal. Então, muitas vezes, aquele amor, né, na gestação, que muitos maridos, né, colegas, eu também senti isso, né, você se sente meio isolado, né, porque é uma relação que é da mulher, né, com a criança. Quem está em torno, com exceção das outras mulheres que têm essa mesma sensação, o marido muitas vezes, causa conflito nessa questão de entender um pouquinho essa entrega. Daí a importância de conversar sobre esse momento para que os conflitos neste instante eles não aconteçam ou aconteçam o menos possível, porque realmente é um momento muito particular da mulher no caso. Legal? Um outro aspecto, todo mundo reclama dos avós, né? Os avós vão estragar meus filhos. Isso daí dá muito conflito em família. Porque, não, você está estragando, você está dando mau exemplo, você está descuidando. Olha só que bacana, né, este pensamento sobre o que é ser avô. Ser avô é sentir felicidade, é conhecer um amor doce, profundo, é viver de carinho e ansiedade, é resumir nos netos o seu mundo. Ser avô é voltar a ser criança, é fazer tudo pelo neto amado, é povoar a vida de esperança, é reviver todinho o seu passado. Ser mãe é dar o coração, eu creio, mas ser avó que sonho abençoado é viver de ilusão num doce enlace. É viver no neto o amor ao filho, né, e ao filho do filho, ao neto. Então percebam que existe aí, de fato, uma entrega muito grande. Por isso que muitas vezes a gente tem conflitos em família em relação, né, ao avô paterno, ao avô materno, essa questão da disputa ali deste amor. Então, é importante que a gente compreenda para que os conflitos sejam administrados em prol da felicidade de todo mundo. Eu passei por isso também, e hoje um pouco menos, mas teve um momento que eu parei e pensei, falei, poxa vida, uma vida sem avós, sem alguém para agradar, para fazer todas as suas vontades, seria uma vida muito chata, né? Então, a presença ali dos avós é muito legal para dar uma balanceada na vida dessa criança, desse jovem que está no mundo. Legal?
Olha que legal, foi feita uma pesquisa, né, com um pai participativo na Universidade de Piauí, e da Fortaleza, e o depoimento, recorrente de alguns pais agora: estou envolvido emocionalmente com todas as etapas do meu filho. Esta é uma decisão espontânea. Então, esse novo pai que vem se configurando na sociedade cada vez mais participativo, cada vez mais integrado ali na vida, né, particular da criança. Então, isso daí é algo que tem sido conquistado. Da mesma forma que a mulher ela foi para o mercado de trabalho conquistar o mundo, que tradicionalmente era masculino, o homem também está nesse processo de conquistar espaço no mundo que foi predominantemente feminino. Então isso é legal. A gente está passando por este momento em que nós estamos desenvolvendo as nossas potencialidades de afeto em função de todos os papéis que a gente desenvolve no cotidiano de nossas vidas. Isso é muito bacana. Em relação, aí ao namoro, dos filhos, dois seres descobrem um no outro, de maneira imprevista, motivos e apelos para se conhecerem, e daí se desenvolve o processo de atração. O assunto consubstanciaria o que seria lícito nomear como sendo um doce mistério, se não faceássemos nele as realidades da reencarnação e da afinidade. Então, muitas vezes, eu tenho depoimentos de colegas, quando os filhos começam a namorar, muitas vezes o garoto ou a garota que surpreende a família em relação desse momento, é um momento de conflito. Mas é como o Emmanuel está nos dizendo, o namoro é um momento ali de reencontro entre almas afins que tem ali compromissos em relação à afetividade, que pode se concretizar, para algo mais sério, vir a se tornar um casamento, ou relacionamentos que ambos ali vão fazer, vão experimentar a afetividade, vão conhecer um ajudando o outro no desenvolvimento da afetividade, que lá na frente poderá ocasionar num relacionamento mais sério com outra pessoa, porque de repente foi ali um momento de um ajudar o outro nesse processo de conhecimento. Então, muitas vezes é uma situação que também gera conflito aí nas famílias. Legal? Em relação à adolescência, os pais e os educadores são convidados nessa fase da vida juvenil a caminharem ao lado do educando, dialogando e compreendendo-lhe as aspirações, porém exercendo uma postura moral que infunda respeito e intimidade, ao mesmo tempo fortalecendo a coragem e ajudando nos desafios que são propostos, para que o mesmo se sinta confiante para prosseguir avançando com segurança no rumo do futuro. Então é interessante, porque o que é a adolescência? A doutrina nos esclarece. É o momento em que o espírito ele vai pegar a sua bagagem do passado e confrontar com a bagagem do presente. Então, se até a adolescência este espírito foi orientado, teve experiências mais positivas, conseguiu resolver alguns dilemas morais com mais efetividade do que o passado, quando ele faz esse confronto das duas bagagens dessa e da outra vida, ele vai fazer as escolhas que forem mais fortes. Se os meus exemplos do momento foram mais fortes do que no passado, eu vou descartar velhos hábitos e adquirir novos hábitos. Se eu não recebi exemplos algum em relação ao que devo fazer na vida, eu vou pegar a minha bagagem do passado e vou replicá-la. Então, o desafio neste momento é muito grande. Por isso que a gente tem relatos aí que é uma fase muito difícil para a família, de muito conflito, porque dependendo da busca e do que este ser está trabalhando e operando ali na sua consciência, nós podemos ter maiores ou menores momentos de paz dentro da família. Então é algo que também nos leva aí a reflexões, a desafios do cotidiano.
Em Eclesiastes, né, está escrito o seguinte: tudo tem seu tempo. Há um momento oportuno para cada coisa. Tempo de plantar e tempo de colher. O que é isso, né? Por que eu selecionei esse trecho do Eclesiastes? Porque quando os filhos casam, existe um outro conflito, chamado síndrome do ninho vazio. Eu tenho um primo que ele casou os 3 filhos dele no mesmo ano. Esse casal, mas ficaram, né, num sofrimento muito grande, numa depressão, né, que precisou de acompanhamento médico, sério, porque foi realmente muita mudança. De repente você tinha na sua casa 6 pessoas e mais os amigos e aquela rotina de gente, né, a todo momento. De repente, todo mundo em um ano deu linha, como se diz. Que bom, né? Fizeram o trabalho deles, legal. Mas essa síndrome do ninho vazio é algo também que acomete, né, as famílias e que gera, alguns conflitos, alguns sofrimentos que precisam ser considerados. Então, são coisas interessantes que acontecem na vida de todos nós que nós precisamos cuidar com certo carinho, não é verdade? E aí, lá na série psicológica de Joana de Ângeles, ela vai falar, né, dos nossos desafios. Precisamos aprender a se conhecer. Grande desafio contemporâneo para o homem é o seu autodescobrimento. Não apenas identificação das suas necessidades, mas principalmente da sua realidade emocional, das suas aspirações legítimas e reações diante das ocorrências do cotidiano. Aprender a se conhecer. Fundamental, né, turma? Aprender a viver. Não se creia equivocadamente que a finalidade primeira da conjuntura existencial seja viver bem, no sentido de acumular recursos, fruir comodidades, gozar sensações. Então, aprender a viver também é um desafio de todos nós. Aprender a ser. Homem deve ser educado para conviver consigo próprio, com a sua solidão, com seus momentos limites e ansiedades, administrando-os em proveito pessoal, de modo a poder compartilhar emoções e reparti-las. Ser é diferente de ter. Esse é o nosso grande desafio, neste século, neste momento em que nós estamos revendo uma série de posturas nossas em relação à vida, não é verdade? E aprender a amar. É necessário aprender-se a amar, porquanto o amor também se aprende. Quanto nós estamos aprendendo, como está lá na lição do Evangelho, a lei do amor, é que no começo nós somos instintos, depois, sensações, depois sentimentos. O amor é o requinte dos sentimentos. Então a gente aprender a amar é algo que nos desafia a todo momento em relação a tudo que acontece na nossa vida em família, com todos esses casos aí que a gente comentou. Não é verdade, turma? Então, de acordo aí com a linha do tempo, para a gente poder perceber essa questão, né, do quanto de fato nós temos que aprender em relação à nossa vida e as diversas oportunidades que nós temos na vida em família de poder conviver com esses conflitos, aprender com esses conflitos, não sermos inocentes que não há conflito, não tem como. Acho que a maturidade, saber que o conflito faz parte da vida em família, não tem como ser diferente por conta da dinâmica toda. Nós sabemos que cada família aí tem uma configuração, cada família tem uma proposta de existência, de experimentação, mas em linhas gerais, vida em família é movimento, é dinâmica. Se não vem da sua parte, vem da parte do outro. Uma palestra há um tempo atrás do Haroldo, ele fala: viver em família é você aprender a ser incomodado e a incomodar. Apaga a luz, acende a luz, arruma a cama, vai tomar banho, tira a toalha daí. Então, assim, são dinâmicas que a gente vai aprendendo ao longo da vida. E o lado bom é que nós estamos, na verdade, circunscritos nessa experiência para nós podermos nos desenvolver enquanto seres imortais que somos. Isso é muito legal. Como é possível, então, conviver com as diferenças?
Como é possível conviver com essas diferenças, com toda essa dinâmica? Deus que permite nas famílias ocorram encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e para outros do meio de progresso. O caráter deles se abranda, seus costumes se apuram, as antipatias se esvaem. Então, qual é o objetivo dessas diferenças? É fazer com que relações que nós fomos construindo ao longo do tempo se tornem relações de amor. Toda família de relacionamento corporal, ela tende a se tornar uma família de relacionamento espiritual. Porque a partir do momento que eu vejo no outro aquele que me ajuda a me aperfeiçoar, a desenvolver as minhas habilidades morais, com certeza a gente vai desenvolver apreço e respeito, mesmo em circunstâncias difíceis que muitas vezes nós estamos aí, vivenciando, mas lá na frente nós sabemos o quanto que isso vai fazer bem para todos nós. O que nós temos a nosso favor? O que nós temos a nosso favor diante dessa dinâmica toda, turma? O tempo. O tempo é o nosso maior aliado. O tempo é, de fato, aquilo que permite com que as coisas se acomodem. É o tempo que vai, muitas vezes, fazer com que a gente aprenda, com esses conflitos, com essas diferenças. E muitas vezes a gente olhe para situações num passado remoto ou recente e olhar que houve exagero, houve uma certa negligência da nossa parte em relação ao que a gente conhece. Então, o tempo ele vai, de certa forma, sempre trabalhar a nosso favor para que a gente possa se desenvolver e crescer espiritualmente. Lá no livro, Jesus no Lar, ele vai dizer: o tempo é o divino talismã que devemos aproveitar. Cada minuto de nossa alma permanece revestido de prodigioso poder oculto, porque toda grandeza e toda decadência, toda vitória e toda ruína são iniciadas com a colaboração do dia. É esse poder reflexivo que nós vamos adquirindo ao longo da vida, que nos habilita a refletir, a pensar sobre as nossas escolhas, sobre aquilo que nós fizemos, sobre aquilo que nós já conquistamos. É muito importante que a gente faça essa autoanálise permanentemente. Não somos o anjo que nós gostaríamos de ser, não somos ainda o espírito de luz que nós já conseguimos vislumbrar em função do modelo e guia que nós tivemos e temos. Mas com certeza, como Paulo diz, graças a Deus já somos o que somos. Então, é aprender de fato com essa dinâmica para a gente poder crescer e se desenvolver. E para que conviver então com as diferenças? Qual que é o estímulo para todos nós? Para sermos felizes. Esse é o objetivo. Aprender a conviver com as diferenças para a gente ser feliz, para a gente gerar felicidade no outro, para a gente superar as dificuldades, a ponto de nós podermos nos permitir conviver com sabedoria diante das pessoas que Deus colocou e que nós escolhemos para nós podermos conviver. Então é muito legal a gente poder pensar dessa forma para a gente poder dar sequência aí às nossas escolhas, ao nosso cotidiano na vida. Legal? Vejamos alguns exemplos. Estamos finalizando, está lá no livro Céu e Inferno, porque o objetivo é nós sermos espíritos felizes, não é verdade? Samuel Philip, ele fala: ó, vós que me fizeste sofrer na terra, eu não só vos perdoo, mas vos agradeço. Querendo fazer o mal, mal suspeitareis que, na verdade, me fizeste o bem. A viúva Fallon morreu em paz, porque tinha consciência de haver cumprido a missão que aceitara ao vir para a terra, de haver escrupulosamente cumprido os seus deveres de esposa e mãe de família. Bernardinho, trabalhei sem descanso para dar cada dia à minha família um pedaço de pão.
eu dizia: meu Deus, dai-me a força para vencer. Então são exemplos, né? E o Victor Leluff, moço prático do Porto de Avre, falecido aos 20 anos de idade, morava com a mãe, sustentando-a com o produto do seu rude trabalho. Todo o seu lazer consagrava a genitora para poupá-la de fadigas. Então vejam que são exemplos, né, que nos fazem refletir, né, sobre o nosso dia a dia. E aí, voltando ao começo, nós precisamos aprender a olhar, né, o colorido do mundo. E que menino é esse que nos ajuda, que nos ajudou e nos ajuda a olhar para a vida de uma forma mais leve, mais suave, respeitando a tudo aquilo que se apresenta diante de nós. Jesus, nosso querido amigo que se fez menino e através do seu testemunho de simplicidade nos convidou a um modo de vida diferente. Ele que esteve diante de mulheres com problemas, homens com problemas, publicanos, cobradores de impostos, políticos da época. Ele que esteve, né, com crianças, com jovens, com idosos, que esteve ali diante de circunstâncias na família, ali na casa de Pedro. Ele que teve vários problemas, né, vários desafios, nos testemunhou que nós precisamos vencer o mundo. E essa é a proposta desse nosso querido mestre. Jesus, né, aquele a quem nós estamos cotidianamente tentando compreendê-lo para nós podermos viver cada dia melhor nas nossas vidas. E é isso, amigos. Agradeço, a atenção de todos. Vamos fazer a nossa prece, de encerramento, agradecendo imensamente a oportunidade de podermos compartilhar algumas reflexões tão importantes para o cotidiano de todos nós. Que um horizonte cortine diante de nós para que nós possamos aprender com todas as dificuldades, os conflitos familiares, para que a gente cresça enquanto espírito imortal e agradecendo sempre a participação das pessoas que fazem parte da nossa vida. Que assim seja, graças a Deus.